meus amigos, minhas amigas, gente que gosta do rádio, gente que tem aquela paixão muito próxima para esse veículo, que é amigo, é companheiro, está sempre na vida da gente, não é de hoje. Aqui no Brasil faz 100 anos que ele nos acompanha, que ele nos ajuda, que ele está na vida da gente, isso é que eu acho importante. Nesta série, eles ajudaram a escrever a história do rádio no Brasil. Nós temos uma subsérie que é o Vozes do Brasil. Então, hoje e todas as semanas, nós trazemos aqui um companheiro, um amigo, um profissional, uma profissional do rádio, notadamente da voz. Então, hoje eu vou chamar aqui para a tela uma das vozes mais gostosas, mais leves, mais bonitas. No jornalismo, você até não percebe muito, mas quando ele conversa, quando ele apresenta os programas, você nota que o timbre é muito gostoso. Vem para a tela, Ronald Gimenez. Tudo bem, Malhoca? Como é que vai? Prazer em tê-lo aqui com a gente. Vamos em frente, vamos seguindo do jeito que dá, né? Boa, sempre homenageando o nosso veículo querido e tudo mais. Ótimo. Eu vejo pelo sobrenome que você difere um pouco da grande maioria dos colegas que passaram por aqui, que tem uma característica mais para o italiano, depois um pouco para o português, um pouco para o árabe. Dos hispanos, e eu acredito que seja essa a origem da sua família, do seu sobrenome, são muito poucos. Então, é importante a gente também fazer referência a esse tipo de... É uma curiosidade, mas é interessante. Onde nasceu Ronald Gimenez e como tudo começou ainda na juventude ou na adolescência? Malhoca, bom, o Gimenez é espanhol, você acertou, mas tem uma raiz portuguesa, sim, que é o meu segundo sobrenome, que é o Mendo, que é do meu pai, que é de Portugal, né? Então é uma raiz do meu avô, de um avô que era espanhol, para outro avô que era português. E acabei ficando... O meu irmão, que é desenhista, escolheu o Mendo como o nome de assinatura e eu escolhi o Gimenez. Eu nasci em São Paulo, ali na Pompeia, no Hospital São Camilo. É um hospital exatamente ao lado da igreja onde os meus pais casaram, a igreja ali no alto da Avenida Pompeia. Estava escrito que seria assim, né? Porque me tornei um palestrino, exatamente pertinho ali do Parque Antártica, de toda a estrutura do Palmeiras. A minha história não é só... Foi durante um tempo na Pompeia, um tempo curto, Pompeia, Filipujuca, ali na Lapa, né? Perto da Vila Romana, aquele pedacinho ali, perto da Rua Toneleiros. E depois eu passei a vida inteira do outro lado do rio. E só depois trabalhando com jornalismo que eu passei a entender o que era estar de um lado do rio Tietê e do outro lado do rio Tietê, o que significava isso para as pessoas que entendiam que estar do outro lado do rio já era por raiz periferia. Eu fui morar em Pirituba e passei a minha vida inteira em Pirituba, mais de 40 anos ali naquele pedaço, estudando em escola pública, no Jairo Ramos, que era uma escola municipal, e fiz o chamado colegial, hoje ensino médio, também em escola pública, porém do outro lado do rio, né, ali no bairro da Lapa, no Pereira Barreto, duas que eu tenho absoluta saudade. Esse negócio de trabalhar com jornalismo sempre foi uma vontade, porque meu sonho era ser repórter de campo, né, sempre fui um ouvinte de rádio desde garoto, para ouvir principalmente futebol, e para ouvir os jogos do Palmeiras e tudo que tinha relação com o esporte. Então, ouvir esporte pelo rádio fez parte da vida do meu pai, que passou para mim, da minha mãe, que passou para mim, não só esporte. Eu queria ouvir tudo em rádio, né? Quando a gente estava almoçando antes de eu ir para a escola, a gente ouvia os programas do antigo rádio AM, né? Eu me lembro com muita saudade do Marcos Baby Durães, tinha um programa sensacional que tinha duelos de perguntas e respostas de conhecimentos gerais. Eu já adorava esse negócio de disputa de conhecimentos e tudo. E então eu sempre sonhei em ser repórter de campo, em ser repórter de rádio. Não imaginei que fosse efetivamente trabalhar com os caras com os quais eu tinha absoluta admiração, devoção,
E no fim, acabei trabalhando diretamente com eles, porém, nunca como repórter de campo. Isso não fiz, minha entrada no rádio se deu pelo esporte, com rádio Ondas Curtas, lá em Guarulhos, tudo, mas trabalhar efetivamente como repórter de campo numa rádio grande e tocar a vida desse jeito, isso nunca aconteceu. Os caminhos foram por outras emissoras de rádio e outras funções. E esse conhecimento musical que você demonstra ter bastante grande, aprofundado, alguma linha familiar para tocar alguma coisa em casa? Alguém da família começou por aí? Ou você absorveu esse tipo de veia artística? Ou foi também ouvindo rádio que você começou a gostar de música? Foi ouvindo rádio, sem dúvida foi ouvindo rádio. Em casa sempre a gente teve uma vitrola, né, discos de vinil. Na minha casa, meu pai tinha muitos discos de Ray Conniff, entre outros discos. Eles gostavam de samba de qualidade também. Então tem muita coisa que eu ouvia em casa. Muita coisa que eu ouvia em rádio, né? Na época, ainda quando eu era criança, era no rádio AM, mas aquilo era muito, muito presente na nossa vida. E as trilhas também, porque a música acontecia também muito na televisão, né? Então, as trilhas de novelas, isso foi muito, 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 muito marcante. Mas a especialização, e que se deu principalmente com música brasileira, se deu nos anos 90, quando eu passei a fazer parte da Musical FM, né? E eu fui convidado para participar da Musical FM. Essa foi uma rádio marcante na história do dial aqui de São Paulo, em 105.7. Esse dial ofereceu durante alguns anos o que havia de melhor na produção musical brasileira, lançando artistas, entre outras coisas. Eu passei a fazer parte desse projeto, primeiro como editor, produtor executivo, depois como coordenador da rádio, e foi muito, muito legal, porque eu tive uma participação numa página da história da música brasileira. Isso durou alguns anos. Foi uma imersão total no que há de mais qualificado na música brasileira, e para depois, com o fim da rádio, quando a rádio foi arrendada, iniciar um projeto também ligado à música, que foi a primeira rádio online do Brasil, do mesmo grupo da Musical, que se arrependeu um pouquinho, não pelo dinheiro, porque era muita grana no arrendamento da rádio, mas pelo que ficou, a marca que ficou do abandono dessa chancela de MPB de qualidade, e eles me chamaram de volta para fazer parte desse projeto que envolvia a construção de uma rádio online. A gente estava muito à frente do nosso tempo, à época, sem dúvida nenhuma, começo dos anos 2000, lançando a primeira rádio online, onde o Windows Media, por exemplo, que é o tocador de música de qualquer computador dominante no mercado, na época ele tinha 15% do mercado. O mercado era dominado pelo Real Player, que é uma coisa que você, depois de um tempo, nunca mais ouviu falar. Quer dizer, para quem lida com isso, sim, mas para o grande público, o Windows Media passou a ser a ferramenta para se tocar qualquer coisa no computador. Então foi um projeto muito legal, do qual eu fiz parte, durou 7 anos, então esse foi talvez a estrutura para poder vir a apresentar outras coisas ligadas à música, e principalmente na Rádio Bandeirantes com arquivo musical. O começo da sua carreira foi na Musical FM? Não. Com o grupo LC, quero me lembrar, é isso, né? Era o grupo LC de comunicação. Isso. Com Carlão, com Álvaro, com todos esses, com o Casale, com esse pessoal que foi muito importante na minha vida. Não, no rádio, ainda na faculdade, lá no fim dos anos 80, começo dos anos 90, alguém me disse que tinha alguma coisa acontecendo na rádio universitária de Guarulhos que permitia que você colocasse a boca no microfone lá. E eu fui lá para ver se alguém abria espaço para mim, e logo que eu cheguei, comecei a conversar. Tinha um programa de esportes todos os sábados, então o cara falou, não, vem aqui, você participa com a gente e tal. E aí eu saía lá de Pirituba,
ia até o terminal que antigamente se chamava Ponte Pequena, passou a se chamar Armênia, pegava um ônibus amarelinho ali e ia até a Timóteo Penteado, lá em Guarulhos, todos os sábados, para participar desse programa. E primeiro lendo notinha de jornal, e depois passando um tempo falando. Foi muito legal, fiquei um tempo ali, não ganhava nada, evidentemente, era só uma participação para poder falar em rádio, era a primeira experiência de falar em rádio. Mas aí, daquele espaço, surgiu a oportunidade para a gente ir para outra rádio, lá em Guarulhos também, aí já uma rádio AM, e com outro programa de esporte, Panorama Esportivo, do Onofre, que era um cara que abriu espaço também para a gente, e aí surgiu a oportunidade de falar numa rádio AM, falar também de esporte. Essas foram as duas primeiras incursões assim no rádio, comecinho de carreira sem sequer tá formado ainda. O esporte no rádio, ou trabalhar em esporte no rádio, significaria ainda uma frustração na sua vida? Ou você está completo? Ou ainda, se aparecer uma oportunidade, você abocanha? Não, eu aprendi com o passar do tempo que em rádio tem que fazer todas as funções, tem que ser eclético para tudo. Eu não me imaginava, se eu fosse voltar 20 anos na minha carreira, ou quando eu estava na Musical, por exemplo, eu ancorando um programa de jornalismo puro, como acontece hoje na Rádio Bandeirantes. Estava numa outra vibe completamente diferente. E talvez se voltasse 10 anos antes desse tempo da Musical, também imaginaria muito menos. Tudo é legal, né? Eu, por exemplo, hoje participo de um programa de esportes, né, na Play FM. O Tops da Bola, que é um programa numa rádio de audiência, com gente qualificada do rádio, com o Weber Lima, com o Wagner Prado, com o Luiz Carlos Quartarolo, com caras que têm história no rádio, em esporte, e eu estou lá, e estou participando com ele, falando 1h30, falando de futebol. Então, de alguma forma, isso tá preenchido. O sonho original de ser repórter de campo, eu acho que esse, confesso a você que não acredito que isso venha acontecer. Eu estou bem feliz em tudo que eu estou fazendo, né? Acho que tem páginas legais escritas ao longo desse período, algumas que foram encerradas, no caso da Rádio Trânsito, da idealização da rádio, da criação de programas, e da finalização desse projeto, mas é um projeto amarrado no outro, né? Hoje eu estou ligado à Rádio Bandeirantes, a um programa especificamente, a um projeto de comunicação digital da rádio, que envolve transmissão pelo YouTube, pelas redes sociais, e tudo que envolve as redes sociais da rádio, além do projeto da Play FM, que é um projeto novo, que está só desde agosto do ano passado. Então, acho que tem muita coisa, continua acontecendo, o turbilhão não parou, não. Muito bom. Eu gostaria de voltar um pouquinho, nem é voltar, ir para frente, mas tocando num assunto que você falou. A Musical FM foi realmente um marco na história do rádio aqui em São Paulo. Ela, por causa da segmentação escolhida e porque tinha um apuro na seleção de músicas e tudo mais, ela não era uma rádio muito repetitiva. Embora tenha gente que sempre reclama, toda hora que eu ligo toca Caetano Veloso, ou toca o Chico Buarque, ou toca Maria Bethânia. Óbvio, eles têm milhões de músicas no seu repertório, então é mais fácil você não repetir a música, mas repetir o artista, porque há mais material e outros têm um material menor. Mas o que é que você acha, naquele tempo, que era uma rádio qualificada, uma rádio que tinha uma comercialização, que é uma coisa importante a gente se preocupar com isso também, adequada, né? E por que de repente a coisa parou? Eram 3 homens dedicados, 2 mais do que o Álvaro, porque o Álvaro era a parte comercial, mas eram 2 pessoas muito ligadas à comunicação. Eu trabalhei na Rede LC durante 3 meses para montar um projeto para as emissoras afiliadas, não era diretamente nem na Musical, nem na América. Mas eu criei um projeto para eles chamado CPD,
criação, departamento de criação, não, CPM, criação, produção e marketing. E a gente atendia as emissoras afiliadas. O cara inventava lá, eu me lembro lá, o Piconês, Oscar Piconês, na Jovem Luz. Olha, eu estou criando um repórter rodoviário aqui, eu preciso de uma abertura, um encerramento e depois uma passagenzinha. Lá ia o Luciano com o seu time, escolher música. Meu time era Lélio Márcio Teixeira, que você conhece muito bem, e a Celina Silva, filha do Walter Silva, saudoso disque jockey, e ela era chefe do departamento de jornalismo, que só tinha ela, e o Lélio era meu assistente. O jornalismo lá, como era tudo gravado, ele não podia ser feito com as coisas do dia. Então, a pesquisa era grande para notícias que não morressem, que não perecessem. E aí era mais um preenchimento legal. Mas por que, de repente, a coisa para? Foi só pelo dinheiro, só pela parte comercial, ou a rádio, por acaso, estava numa decadência ou estava perdendo a audiência, coisa que vale? A sua opinião a respeito? Sem dúvida foi grana, né? Sem dúvida foi grana. A rádio tinha um maior faturamento na parte de outdoor, né? E a parte de mídia exterior. E eles sempre foram visionários nessa história de comunicação, tanto é que eles venderam a parte de outdoor no momento absolutamente certo, porque depois veio aquela decisão de acabar com a mídia exterior aqui em São Paulo, e foi uma jogada sensacional deles, de perceber o momento. Mas, voltando a falar de rádio, sem dúvida foi comercial, mas o que me cabe é o que a rádio fazia, né? A rádio tinha uma proposta de não se render, de tocar música brasileira de qualidade, e ela era, sem dúvida, um pouco fechada, né? A gente não abria para determinadas coisas mais populares, digamos assim, mas tinha um compromisso de lançar artistas, né? E então isso, o papel da rádio foi muito, muito, muito cumprido. Foram 2 sequências de discos lançados pela rádio, lançando artistas como o Chico César, como Zélia Duncan, como Carlinhos Brown, como Lenine, como Vânia Abreu, artistas que ganharam um baita espaço no Dial, depois de um tempo, e alguns naquela época. A Zélia só aconteceu porque a rádio existia, né? Ninguém tocava a Zélia no começo, depois passaram a tocar, desde 1995, quando ela ainda se chamava Zélia Cristina, né? Mesma coisa o Chico, né? O Chico César, que fez o caminho completamente diferente do que qualquer manual de instruções do que você tem que fazer para acontecer como artista de música, e ele fez exatamente aquilo que nós faz. O primeiro disco dele foi um disco ao vivo, né, que se chamava Aos Vivos, e que só uma rádio deu espaço para ele, que foi a Musical FM. E aí a gente, daquele disco, se você tira pérolas como Mama África e como A Primeira Vista, que viria a ser gravada pela Daniela Mercury depois, e então a rádio teve um papel importante para lançar artistas. Eu acho que faltou um pouco de... Eu acho que eles estavam com um pouco de saco cheio de rádio, na verdade, né? O mercado não vivia uma fase sensacional, mas eu acho que faltou um pouco de paciência, porque a rádio não foi tão longeva assim. A rádio, como musical FM, durou de 95 a 31 de maio de 99, então não foi, eu digo como música brasileira, né? Como música FM ela era antes e continuou depois, mas como música brasileira ela foi uma rádio que ficou pouco tempo no ar, se você pensar na história do rádio. E então eu acho que a rádio poderia ter sido assim mais popular, mais aberta, e poderia ter se aproximado de um público que queria misturar os grandes clássicos, mas com coisas mais novas, e a gente tinha um certo pudor de tocar as coisas mais novas na frequência que depois a nova veio e fez, e tocou, e deu certo, tanto é que está aí até hoje. Mas eu acho que o papel da rádio foi bem cumprido naquilo que ela se propôs, que era valorizar a excelente produção de música brasileira. Hoje você não imagina uma rádio que, por exemplo, além de ser a Rádio USP, que vai tocar MP4, Quarteto em Si,
sabe, Paulo César Pinheiro, que vai tocar as não óbvias do Chico Buarque, do Caetano Veloso, dos nossos, que na época eram 8 artistas que podem tocar todas as horas, e aí a gente coloca Chico, Caetano, Gil, Gal, Bethânia, Djavan, Milton Nascimento e Marisa Monte faziam parte desse grupo de 8 artistas que você podia tocar em todas as horas, e recheado por outros tantos que faziam parte dessa estrutura. E então acho que foi muito legal. A gente fez temporadas inacreditavelmente bem-sucedidas de shows no Memorial da América Latina, numa ideia simplesmente espetacular que a gente teve de fazer duplas de artistas, né, de juntar artistas consagrados e artistas novos, foi simplesmente espetacular. Promoções que a gente realizou. Aliás, essa semana eu estava até lembrando de uma promoção espetacular que a gente fez na rádio, que se chamava Eu Adoro MPB, e que a pessoa tinha que provar que adorava MPB, e aí, coincidentemente, surgiram as fotos aqui em São Paulo do fechamento do Barnaldo Lucrécia, que era um espaço da boa música, um bar muito legal no Paraíso, que teve a estrutura do prédio, a fachada do prédio completamente destruída e transformada num caixote. E por acaso me lembrei, porque foi exatamente no Barnaldo Lucrécia que uma dupla, um casal, tocou 24 horas de MPB e ganhou a promoção, essa promoção a que eu fiz menção aqui, Eu Adoro MPB, e na época não era um Tempra, que era o que havia de mais cobiçado entre os carros lá nos anos 90. Incrível, né? Pena que esse material não foi... Eu sou muito fã de promoção, eu gosto, eu acho que quanto mais você amarrar as coisas para a rádio e para fora, é muito legal, é muito importante. Pena que não foi registrado em disco, até porque acho que daria muito trabalho, porque eram artistas de gravadoras diferentes, poderia ter problema de contrato, etc, etc. Mas, de qualquer forma, uma pena que a gente não tem esses registros, porque foram memoráveis. Eu cheguei a assistir. Tem 2 discos, viu, Malhoca? Dois discos que foram lançados, chamados A Gema do Novo. A Gema do Novo 1 e A Gema do Novo 2. Um é de 95 e o outro de 97 ou para 98, alguma coisa assim. Isso foi... A gente, na verdade, a rádio, ao longo do tempo, prensou 4 discos, 2 A Gema do Novo, que foram discos de venda, uma parceria com uma agência, eu não vou lembrar a agência qual era, acho que não sei se foi com a Macan, mas era as marcas da MPB. A gente lançou um disco só com músicas que falavam de marcas específicas de produtos, e foi um disco muito legal que a gente lançou, e um 4º disco que foi exatamente o Eu Adoro MPB, que é esse disco comemorativo dessa grande ação que a gente fez. Bom, confesso que eu não tinha conhecimento, talvez porque eu já estivesse aprontando malas para ir embora, estivesse um pouco desligado. Eu tive um período, 95, 96, por aí mesmo, que eu já estava meio desacorçoado com tudo que eu estava vendo, e aí eu resolvi puxar o carro. Mas seguindo, da musical, como foi a sua sequência de vida profissional? Até porque eu tenho 2 outros momentos aí que eu quero me aprofundar neles. Vamos lá. Eu acabei falando da musical porque eu vim pela tua pergunta da música, né, da relação com a música. Mas antes da musical, teve uma outra etapa importante, que foi a minha primeira rádio, que eu recebi, meu primeiro registro como jornalista, que foi na Rádio Transamérica, né? Ali, na verdade, foi o que mais se aproximou do sonho de trabalhar com esporte, e foi absolutamente por acaso. A rádio era coordenada pelo Ricardo Henrique, né, que é um virtuoso do rádio FM musical, e que eu tive o prazer de trabalhar com ele. Hoje está na Alemanha, e lá na Transamérica eu entrei como jornalista, eu escrevia notas, né, para os âncoras lerem, muitos âncoras que eu tive um enorme prazer de trabalhar, a Mônica Venerable, o Sandro Anderson, que infelizmente se foi, o Moreno, a Tina Roma, um monte de gente legal, que a Transamérica era a primeira rádio no segmento, primeira colocada no segmento jovem, né, na época. Só estava naquela época, 94, 95, o pagode estava dominando já, né, já era dominante,
E então as primeiras rádios, Transcontinental, 105 eram as primeiras colocadas, e aí depois vinham as rádios jovens, e a Transamérica era a primeira do target, a primeira do segmento. Então ali na Transamérica foi meu primeiro registro. E por que tem relação com o esporte? Porque foi ali, no mesmo ano da minha entrada na Transamérica, a Transamérica decidiu que investiria na Copa do Mundo e compraria os direitos de transmissão da Copa do Mundo. E foi montada uma equipe para ir aos Estados Unidos, para a Copa dos Estados Unidos. E eu era muito novo na rádio, entre os 3 jornalistas, um seria o escolhido para ser repórter nessa Copa do Mundo. Eu acabei ficando no Brasil, mas eu virei comentarista, e eu comentei os jogos da Copa do Mundo aqui do Brasil, apesar de estar recém-chegado na rádio. Foi muito legal. Eu tenho todos esses jogos guardados em fita VHS, com os comentários, com a narração. O Ciro Jatene era o comentarista, ele comentava não com a voz dele, mas com a voz das imitações que ele fazia. Foi algo absolutamente maluco, talvez um precursor do que era essa transmissão engajada que a gente vê hoje em alguns veículos, de você fazer transmissão torcendo, e aquilo talvez tenha sido o primeiro passo da transmissão engajada na história do rádio. E foi muito, muito, muito legal. Então foi imediatamente esse passo antes da Musical FM. Quando eu saí da Transamérica e fui para a Musical FM, e nesse período que eu fiquei depois da Musical FM, na sequência eu fui para a Rádio Eldorado. E um convite de quem era minha colega lá na Musical, a Roseli Tardelli, que tinha um programa na Musical FM, às quartas à noite, todas as faixas, tinha sempre um convidado que escolhia um disco para ouvir, enquanto ela batia papo, e a Roseli sempre foi uma mestra nessa função, e ela também era comentarista do Jornal Eldorado, de manhã lá na Rádio Eldorado. E ela, quando acabou a Musical, ela falou, não, vou falar com o Ademar Altieri, que era o diretor da Eldorado, e eu fui lá. Tinha um período de férias para cobrir, e eu fiquei alguns anos na Eldorado como editor-chefe do jornal Eldorado. Então ali foi o aprofundamento da minha ligação com o jornalismo diário, um jornal de 5 horas de duração, com nomes incríveis com quem eu tive o prazer de trabalhar, o Zé Márcio Mendonça, o Caio Camargo, o Felipe, que é meu amigo, e o Felipe Bueno que hoje está na Band News. Então foi muito, muito, muito legal esse período, até o começo dos anos 2000, até 2002, mais ou menos, lá na Rádio Eldorado. Muito bem lembrado da Roseli, que era uma repórter do Fantástico, uma repórter da Globo muito importante, e que teve sempre um jeito muito especial. E depois, você estava falando, obviamente, da Rádio Eldorado AM, né? Não da FM. E a Roseli, depois de um determinado tempo, ela saiu do meio e foi se dedicar, depois que ela perdeu o irmão, ela foi se dedicar à agência AIDS, e até hoje ela presta serviços para todas as pessoas que precisam, que têm esse problema de saúde, e ela se devotou, ela largou a profissão, mas não o lado jornalístico, e ela participa, é uma grande amiga também. Participei, viu, Malhoca? Só para você saber, quando acabou o projeto Eldorado, e depois de um tempo, a Roseli, em 2004, estava pensando nesse projeto da Agência de Notícias da AIDS. Eu fiz parte desse projeto desde o zero, desde a base. E então tive o prazer de ficar alguns anos com a Roseli no start desse projeto, ali no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, e projeto que ela toca até hoje. Então, só para fazer uma menção, que eu tive o prazer de fazer parte também desse projeto junto com a Roseli, atendendo um convite dela, que abriu muitas portas para a minha carreira também. Eu acho extremamente importante isso, porque às vezes o meio é assim, ele acaba esquecendo das pessoas, né? E tem gente que não sabe onde é que está e tal. Então eu acho bom, já que nós temos assistentes de todas as áreas, de todas as faixas etárias, e principalmente quem sempre foi fã do trabalho da Roseli, lembrar que até hoje ela está trabalhando nesse tipo de devoção, porque ela resolveu dedicar a sua vida não mais ao jornalismo comercial ou tradicional, mas sim à ajuda e à parte de saúde. Vamos continuar, então,
com o Ronald contando mais uma outra parte da sua carreira. Ele está na Eldorado, depois na Transamérica, Eldorado Musical, e aí ele entra no Grupo Bandeirantes. Ou apareceu outra coisa no meio que eu não sei. Apareceu. No período quando eu saí do Eldorado em 2002 e fui trabalhar com a Roseli, eu fiquei trabalhando com comunicação corporativa durante um tempo, né? E fiquei até o ano de 2005 trabalhando com comunicação corporativa, numa empresa que acreditava muito na possibilidade de aumentar o engajamento dos funcionários, treinamentos e tudo, com transmissão em vídeo, e investiram bastante dinheiro. A gente tinha uma unidade de trabalho, uma emissora de TV dentro dessa multinacional, e foi muito legal esse período, até 2005, que eu desenvolvi esse trabalho. Aí foi exatamente em 2005, quando eu recebi um contato do Felipe, que era meu colega meu amigo na Rádio Dourado, e ele já estava na Rádio Bandeirantes, e ele sabia que ia ter o início de um projeto no Grupo Bandeirantes de uma rádio de jornalismo puro. E com características diferentes, evidente, da Rádio Bandeirantes, apesar de conflitante em alguns aspectos, mas era uma rádio que levaria para o dial algo parecido com o que o Band News TV fazia na TV, que era uma quantidade incrível de notícias minuto a minuto, com jornais a cada 20 minutos. E aí ele me indicou para o André Luiz Costa, que era o cara desse projeto, lá dentro do grupo. O André foi de Rádio Eldorado, estava na Bandeirantes, e aí foi indicado pelo Carbone, pelo meu querido amigo Carbone, como o cara que iria tocar esse projeto no Grupo Bandeirantes. Eu conversei com o André, em 15 minutos de conversa, a gente acertou, e eu participei do start da Band News FM. Neste mês de abril, estou completando exatamente 16 anos de Grupo Bandeirantes, a partir do primeiro dia que eu comecei a trabalhar na Band News FM. A rádio começou em maio, eu cheguei em abril, e foram 2 anos trabalhando exclusivamente na Band News FM, no startup de um projeto absolutamente inovador, em rede, e que começava do zero, né, com caras incríveis, eu trabalhava diretamente com os jornais da parte da manhã, primeiro com o Carlos Nascimento, depois com o Boechat, e foi uma experiência muito, muito, muito legal, participar de um projeto de lançamento, de start, de zero, de uma emissora de rádio. É uma aventura incrível, e na Band News foi uma aventura da qual eu participei. Eu acho que é um legado do seu João Jorge Saad, com quem eu tive o prazer de trabalhar em 2 oportunidades, pelo menos. Pouca gente sabe, mas eu tive uma passagem pela TV Bandeirantes como assessor de Cláudio Petralha, que nos deixou tristemente no ano de 2021 por causa da Covid, ainda trabalhando no canal Arte 1, ainda fazendo uma série de criações e aproveitamento de material, como, por exemplo, o Teatro da Cacilda Becker, que foi feito em 1968, na TV Bandeirantes, Canal 13 de São Paulo. Ele reaproveitou esse material, trabalhou, e para não simplesmente limpar a fita e reproduzir o teatro, ele colocou o dedo dele, o jeito dele de criar, contando história, para que no centenário de Cacilda Becker, do nascimento da Cacilda, que ocorreu em 2021, pudesse contar essa história com a demonstração do seu trabalho ao vivo, porque era gravado ao vivo, e pela Bandeirantes. Mas, enfim, eu trabalhei como assistente dele, e o seu João tinha uma sala à direita, e o seu João Carlos, que era o filho, o Johnny, à esquerda. Então, todo dia, os dois apareciam na sala do Cláudio para conversar, e eu ali. E depois eu tive uma outra passagem. O que eu quero dizer na rádio? O que eu quero dizer é o seguinte: o seu João sempre gostou de abrir estradas. O nome Bandeirantes já significa isso, né? A escolha do nome Bandeirantes, de abrir picadas e depois fazer delas uma estrada e depois pavimentar, etc. E aí você vai poder contar de outras experiências que você teve com algo
que no Brasil era inédito, como a Rádio Trânsito. Mas saindo da Band News, você foi para... A partir de, ainda no final de 2006, ainda não tinha completado 2 anos de Band News, o mesmo Felipe que me convidou para participar, o Felipe Bueno, que me convidou para participar, para me indicar, na verdade, já que o projeto não era dele, mas para me indicar o projeto da Band News FM, ele me chama para conversar e fala, ó, vai pintar uma nova rádio. E é uma rádio que tem essas características. E aí ele falou que seria uma rádio que falaria de trânsito e que misturaria trânsito com música. De cara eu achei um projeto incrível, né? Achei muito legal. E tinha um sponsor importante, que era a Sul América Seguros, né? E a Sul América Seguros acreditava muito nesse projeto, porque teria a oportunidade de conversar com quem estava dentro do carro, afinal de contas você falaria de trânsito, o público principal seria o público dentro do automóvel, e eu falei, puxa, que coisa incrível. Conversei com o pessoal da Band News, com o André, o Barão fazia também a chefia do período da manhã na rádio. No começo eles me desacreditaram um pouco, falaram, não vai, isso, qual o tempo de contrato, né? Isso aí pode acabar, e aí você vai ficar na mão, tal. E eu ainda fiquei 2 meses trabalhando nas 2 rádios, falei, não, mas eu quero, era uma função de liderança que o Felipe tinha me convidado para participar. Eu falei, não, eu quero participar disso, né? E consegui convencê-los e sair da Band News para me dedicar exclusivamente ao projeto da Rádio Trânsito, que começou no dia 12 de fevereiro de 2007. E foi uma das coisas mais inacreditáveis, talvez aquilo que, se eu tivesse que separar num livro, seria o que mereceria mais capítulos, que é a história da Rádio Trânsito, um projeto absolutamente inusitado e que trouxe um gigantesco prazer para mim sobre os mais variados aspectos. Nós sempre gostamos de deixar registradas as opiniões das pessoas que fizeram o rádio. Então, eu acho que a gente pode gastar, não perder, um pouco mais de tempo para dizer como era feita. A gente sabe que os equipamentos não são de última geração, a gente não tem tudo que está saindo lá na NAB anual, que há 2 anos não se processa, mas que tem os mais incríveis equipamentos. Eu tive a oportunidade de ir e até de fotografar alguns helicópteros especialmente criados para fazer trânsito. Então, com todo o equipamento, você não acredita de ver numa casquinha de ovo como aquilo, que tem lá o local confortável para piloto, eventualmente o operador mais repórter, mas tem uma parafernália técnica reduzida, mas você pode fazer tudo lá de cima, não só transmitir ao vivo, como editar, montar, etc. Eu sei que o esquema aqui do Brasil, independente de ser Bandeirantes ou não é tão moderno como o que se tem lá, aquele que a gente vê na feira. Como era trabalhar e qual era a magia que vocês conseguiam transportar para o ar, independente de ter um Waze do lado, ter gente que ajudava, o próprio ouvinte e tal. Mas é legal saber como era feita a rádio durante o dia, antes da música, que já, quando o trânsito baixava, entrava para agradar todo mundo. Assim, a rádio começou muito rudimentar, ela tinha uma estrutura lógica e que era baseada nos repórteres. Então a rádio tinha 8 repórteres, né, divididos pelos picos de trânsito, né, e espalhados por 4 regiões. Os repórteres tinham área de cobertura por onde eles circulavam. Tinha o repórter da Marginal do Rio Tietê, o repórter da Zona Leste, o repórter da Zona Sul, a Zona Norte era visitada pelo repórter que estava na Marginal, porque não existia mapeamento, não existia GPS em 2007. Eu digo como oferta de esclarecimento do que está acontecendo. Isso que a gente tem hoje não existia nada. O que existia era a CT dizer no site dela qual era, só tinha 2 riscos no mapa da CT.
a marginal do Rio Tietê e a marginal do Rio Pinheiros. Depois eles ampliaram para um mapa maior da cidade. Mas imagina só, essa informação da CET era atualizada de que jeito? Não tinha tecnologia absolutamente nenhuma. A tecnologia estava no site, apenas lá. Porque era o cara que estava na rua, gente, que olhava para aquele trânsito, que pegava e tinha uma ideia, isso aqui está dando 500 metros de lentidão. Ele ligava para uma central e essa central alimentava uma página web. É uma verdadeira loucura, aquilo era uma informação atrasada, né? Era um delay inacreditável. Então a gente dependia muito dos repórteres. E quando a rádio entrou no ar, ela não tinha nenhum canal de comunicação com o ouvinte, nenhum, não tinha nem e-mail. Não existia o WhatsApp, né? Não existia SMS ainda, não existia. E os repórteres saíam para a rua com o Guia de São Paulo, aquele livro desta grossura, com todas as vias da cidade. Todos saíam da rádio com o guia debaixo do braço, a chave do carro. E era dessa forma que a gente fazia. Passados alguns meses, a gente conseguiu implementar algumas coisas. Veio o e-mail do ouvinte, depois veio o SMS. Então, as pessoas conseguiam mandar mensagens de texto para dizer, estou em tal lugar. E pagavam por isso. A Band desenvolveu um formato, né, para recepção dessas mensagens, mas eram pagas. E aí, depois veio a primeira revolução, que foi o portal de voz. O portal de voz, os ouvintes ligavam e gravavam mensagens de voz, e a gente conseguiu dar voz para as pessoas. E para complementar essa informação. E a gente começou a perceber o quão preciosa era a informação do ouvinte. Então, passou a ser uma rádio que era co-apresentada pelos ouvintes. A gente tinha os chamados giros de repórteres, 4 vezes por hora, âncoras que, num primeiro momento, ficavam 6 horas no ar, e depois diminuiu para menos horas, porque era extremamente desgastante. Era uma rádio que não tocava música durante o dia, então o cara ficava 6 horas no ar, tocando uma programação sem música. Fala assim, mas como isso é possível? É possível, porque estruturalmente dava para fazer com repórteres e com a participação dos ouvintes. E depois do portal de voz, que foi essa primeira incursão, os ouvintes passaram, aliás, eu preciso dar um passo atrás, e esse passo atrás o único canal de comunicação que a gente abriu, e foi um lapso de memória, mas foi o telefone, como qualquer rádio. Então era uma rádio que tinha que explorar tudo que havia de tecnologia à época, mas só tinha o mais rudimentar de todos os formatos de contato entre quem ouve e quem fala, que era o telefone. Então a gente colocava o ouvinte ao vivo na rádio, ao vivo. E era uma dificuldade, porque o ouvinte às vezes queria falar mais, a gente sabe como é que é o ouvinte que participa de rádio, ele quer ser protagonista daquele momento. Então o ouvinte era um problema, porque se perdia muito tempo com uma informação. E aí veio o portal de voz, que era uma informação só de trânsito, a gente tinha a possibilidade de editar esse conteúdo, até que a gente foi evoluindo aos pouquinhos, começaram a surgir alguns mapeamentos mais qualificados, e a participação dos ouvintes por outros mecanismos, até a chegada do WhatsApp. Demorou muito para que isso acontecesse, foram 13 anos de história, né, da rádio, mas que foi forjada a partir de algo muito rudimentar do ponto de vista estrutural, e que dependia muito da qualidade dos repórteres. Foi bom porque a gente formou repórteres que se tornaram personagens importantes da comunicação, né, que saíram da rádio para fazer outras coisas muito legais. Mas o mais legal é que a gente foi evoluindo com a evolução da própria tecnologia na oferta de boa informação de trânsito. Então, a última... E aí a gente passou por várias fases, né? Tudo que houve de envolvimento com a Sul América, tudo que a gente criou ao longo desse período, de audiência, de engajamento, era uma rádio crônica, né? Porque você estava ao vivo o tempo todo, se vivia intensamente aquilo que a cidade vivia.
um dia de chuva, um dia de sol, um dia de enchente, um dia de marasmo, tudo isso era vivido intensamente por quem estava ali como o contador dessa história, dessa crônica, que tinha como personagens pessoas anônimas e que entendiam na rádio como uma companheira. O rádio, às vezes, uma ideia que a gente vendia, às vezes o cara está preso na marginal do Rio Tietê e não tem como sair. Ele está na pista expressa e não tem como sair porque tombou uma carreta. Mas a mensagem que a gente tinha que passar é que o cara que está do outro lado do rádio, ele tinha que entender que ele teria na Rádio Trânsito uma companheira que seria a primeira a dizer para ele quanto tempo ele demoraria para sair, ou na hora que a pista estivesse liberada, ele saberia por nós. E por isso que a gente tinha um slogan interno, nunca foi um slogan do ar, que a rádio nunca teve a ambição de ser a primeira de todas as pessoas, mas ser a segunda rádio de absolutamente todo mundo. É muito curioso o fato de eu ter observado, eu mesmo, não só como profissional de rádio, a gente ouve um pouco de cada uma para saber o que é que está acontecendo, mas também a gente se vale dessa prestação de serviço, que é uma das grandes funções do rádio. Vai viajar, deixa eu ver como é que estão as estradas. Vai precisar de alguma informação, porque vai sair, então eu tenho que me programar. Eu acho que foi importantíssimo e lamento que também, por uma questão comercial, ela tenha ido até um certo ponto e depois parou, né? E aí deu continuidade ao que é a Play FM hoje, pelo menos na frequência. Isso. Aí Ronald foi para o arquivo musical ou fazia em paralelo o arquivo na Rádio Bandeirantes AM? Foi em paralelo. Eu recebi esse convite no começo, foi por volta de... Eu apresentei 10 anos o arquivo, foi em 2010, entre 2010 e 2011, que eu recebi. A Rádio Trânsito durou até 2020, né? Então foi por volta de 2010, eu estava de férias, e aí recebi uma ligação do Carbone. Eu estava em Eldorado, no Vale do Ribeira, passando férias, e aí o Carbone entrou em contato comigo e falou sobre isso. E eu fiquei muito lisonjeado, né? Eu falei, claro, acho que tem tudo a ver. E passei a apresentar o arquivo musical. Eles queriam que eu trouxesse uma... o Selmo Ibo tinha falecido, né? E aí eles falaram que queriam dar uma modernizada no programa, e eu falei, vai ser um prazer. E eu assumi essa responsabilidade, primeiro não mexendo em nada, depois estruturalmente mexendo no programa, tendo o Giba, o Gilberto Fernandes, como o programador sempre histórico do programa. E a gente começou a incrementar uma série de coisas, principalmente com participação dos ouvintes e tal, e aproveitar que a gente vivia um momento de início do boom das redes sociais, para juntar essas pessoas. E aí a gente falou, vamos começar pelo Facebook, porque é uma rede social, aliás, na época era a rede social mais importante. Vamos tentar juntar essas pessoas aqui. Criamos um grupo de ouvintes do arquivo musical. E a gente começou a perceber que haveria espaço para outras coisas. E surgiu a ideia da gente realizar um baile do arquivo musical. Como fazer isso, né? Um público que é preferencialmente 60 a mais, né, ouvintes do arquivo. A gente toca coisas que nenhuma rádio toca, né? Nenhuma rádio no dial de São Paulo, em AM, FM, tocava Nelson Gonçalves, né? Tocava Ataúfo Alves, Elisete Cardoso. E por que não transformar isso num encontro desses ouvintes? E aí você sabe, melhor que você esteve lá, você sabe como é que foi. Nós realizamos alguns bailes, um primeiro de absoluto sucesso, um segundo, tudo no Globo Piratininga, ali no centro de São Paulo, um segundo que a gente teve que abrir 2 salões, porque os ingressos se esgotaram, com 2 bandas, foi incrível, e um terceiro que foram, na verdade, 2 dias, sexta e sábado, com shows de artistas, de bandas e tudo mais. Foi algo simplesmente espetacular, mostrando o potencial da rádio na conexão com esse tipo de ouvinte. Uma pena que é uma conexão que não existe mais desde o fim do arquivo, que recentemente deixou de ir ao ar.
Uma pena, mas a gente entende que nem sempre os programas marcantes, mais longevos e tudo mais, podem continuar, porque outras formações vêm a caminho, não só formatos, mas como atualizações, etc, etc. Eu ainda acho que o motivo foi outro, mas eu deixo para lá porque eu não estou ligado à direção e não tenho por que ficar dando meus pitacos. Mas, de qualquer forma, uma perda, uma perda. Eu cheguei a ouvir com Odair Batista, eu cheguei a ouvir com Lorival Pacheco, com Antônio Carvalho, com o Ibo Cury, com você. Foi uma marca da minha vida inteira. Eu adorava acordar aos domingos, e até acordar mais cedo do que o normal, para ouvir certas músicas que eu não ouvia há muito tempo. Bom, fechado o arquivo e jogada a chave fora, o Ronald foi para apresentação, co-apresentação, porque agora é um estilo que está vingando bastante, na própria Rádio Bandeirantes AM e num programa próprio. Conta um pouquinho desse seu estado atual, que a gente tem 8 minutos de programa ainda para conversar. Legal. A minha história de apresentação de algo na Rádio Bandeirantes, primeiro com o arquivo e depois surgiu um programa no meio do dia, que era a 13h, que era o RB News. Foi um convite da Thaís, do Carbone, no primeiro, e depois com a Thaís, um jornal de notícias no meio do dia. Eu fiz esse jornal durante um tempo sozinho, um tempo com a Daniela Florenzano, minha querida amiga, com a Ana Paula Rodrigues, que hoje está no Bora Brasil, e está no Bora na TV, agora também. Esse foi um primeiro passo, e aí houve a reformulação da programação da Rádio Bandeirantes. O RB News deixaria de existir, o Joel viria para a rádio, uma reestruturação completa da rádio, e a Thaís me falou que tinha a ideia de criar um programa que tivesse o Zaidan como protagonista. E aquilo para mim foi algo inacreditavelmente desbravador, porque eu falei, puxa vida, eu queria muito fazer parte disso, né? Para poder participar de um programa que pudesse dar escada para que o Zaidan colocasse todo o conhecimento dele à mostra, para as pessoas poderem absorver aquilo que ele tinha de informação e de análise dos principais assuntos. Então, eu comprei a ideia na hora do Bandeirantes Acontece, montei a estrutura do programa, o Zaidan gostou, a Thaís gostou, e a gente colocou isso no ar no dia 1º de junho do ano passado, e é um prazer enorme poder estar com o Zaidan todos os dias. A Sônia Blota passou a fazer parte desse programa com a gente recentemente, no ano passado, né, no fim do ano passado, e está conosco. A Sônia é uma amiga que tem colaborado bastante com a gente, e então é um prazer todos os dias poder, desde as primeiras horas da manhã, discutir com o Zaidan quais são os assuntos mais importantes, qual assunto ele vai discorrer na abertura do programa, que se transforma depois em podcast, e é o podcast mais baixado da Rádio Bandeirantes, que é o Entendendo a Notícia, esse primeiro bloco do programa que tem a abertura do Cláudio Zaidan com o tema mais importante do dia. Então é algo incrivelmente prazeroso poder fazer parte desse programa, e eu acho que é uma página da história do rádio que a gente está construindo. Eu tenho comigo que a Rádio Bandeirantes está agora numa fase bastante em ebulição, porque muitas coisas acontecem, até porque nós estamos passando, há 2 anos que a gente vem passando por situações completamente diferentes do tradicional, do normal, etc, etc, na área de saúde, na área política e tudo mais. E aí, você ter uma enciclopédia viva como o Cláudio Zaidan, que é uma figura incrível, acho que de vez em quando o mundo produz determinadas pessoas. Eu o conheci na Rádio Trianon, numa visita que eu fiz. Eu era correspondente da Rádio Trianon nos Estados Unidos, e eu morei em Miami durante 6 anos, razão pela qual eu até justifico, eu faço uma série de perguntas, porque eu não sei o que aconteceu no rádio São Paulo, notadamente, porque a internet estava começando, ainda não havia sites de emissoras que a gente pudesse ouvir, então fiquei bastante ausente da radiofonia brasileira, genericamente falando,
E aí, quando eu vim a São Paulo fazer uma palestra na FAAP, na Semana de Comunicação, eu fui visitar a Rádio Trianon, meu querido, saudosíssimo amigo e chefe dos tempos de Jovem Pan, o Fernando Vieira de Mello. Ele falou, deixa eu te apresentar um cara aqui que você vai gostar dele. E aí, diz o Zaidan, que já me conhecia, e já me chamou de professor, porque devia saber alguma coisa da época em que eu dava aula na ECA ou na FAAP. Mas, enfim, ficamos amigos ali. E eu ouvindo um pouquinho daqueles dias que eu passei em São Paulo, o Zaidan, eu falei, que absurdo. Como é que pode? O cara sabe tudo. E, de repente, com o passar do tempo, ele foi para Bandeirantes. Felizmente, é uma rádio que a gente tem uma paixão muito grande por ela. Aliás, deixa eu aproveitar. Eu achei esta semana, só para quem não sabe, com 14 anos, isso aqui, aliás, essa coisa já é 17, o chroma key está atrapalhando. Isso é de 64. Eu já era sócio, já participava, já ganhava prêmio com Fernando Solera no Mil Discos ao Limite. Prêmio não, que legal. Caí nos 900. Isso já demonstrava que eu tinha que ir para essa área que estava no sangue, etc. Que maravilha. Agora, o que é que o Ronald ainda não conseguiu fazer na vida e quer fazer? Malhoca, eu tenho muita vontade de fazer coisas que não dependam do dial. Eu tenho muita vontade de fazer coisas pelas redes sociais, né? Tem algumas coisas que eu já faço. Tem um programa que eu deixou de existir na Rádio Trânsito, que é um programa muito caro para mim, e que eu um dia quero fazê-lo acontecer, que é o Retrovisor, que é uma criação nossa e que me dá um prazer muito, muito grande de fazer, que envolve humor, música e boas lembranças. Eu gosto demais disso. Em algum momento isso vai acontecer e eu quero fazer, e acho que o caminho pelas redes talvez seja o mais estreito para isso acontecer. No dial, a gente não precisa se programar, as coisas acontecem, né? Então, se eu contar esse turbilhão de 16 anos do Grupo Bandeirantes, a gente passou por tanta coisa legal, né? Por tantos acontecimentos incríveis. Se eu contar o que eu falei, só da Rádio Trânsito, eu conseguiria escrever um livro de muitas páginas, e um dia eu ainda vou fazer isso, para falar de tudo da área artística, da área comercial, de controvérsias, de sucessos, de tanta coisa. Então, o rádio pelo dial, na minha vida ao longo desse tempo todo, eu não precisei projetar. Ele aconteceu de uma maneira natural, sempre com novidades. A última novidade do ano passado para cá, com um turbilhão de coisas. A apresentação desse programa com o Cláudio Zaidan, que traz um prazer enorme. Toda a parte digital da Rádio Bandeirantes que tá comigo, e que envolve um segmento incrível com possibilidade de crescimento, que são as transmissões pelo YouTube e os podcasts. Então tem muita coisa para acontecer. As coisas que eu planejo para a minha vida vão acontecer, eu acredito, fora do dial, para colocar para fora tudo aquilo que eu ainda tenho vontade de fazer, principalmente ligado à música, ligado ao humor. Você tem alguma página pessoal que você já transmite seu trabalho? Quer deixar para o pessoal? Sim, eu tenho lá no meu YouTube, né, que é o youtube.com/Ronald Gimenez. Lá tem algumas playlists, a playlist do Retrovisor, que a gente faz transmitindo pelo YouTube uma vez por mês, uma vez a cada 3 semanas. Mas eu tenho também playlist de mobilidade e de música, coisas que estão ligadas à minha vida e que eu não vou abandonar de jeito nenhum. Então, youtube.com/Ronald Gimenez, além de me procurar pelas redes sociais aí, que eu estou o tempo todo pelo Twitter, principalmente pelo Instagram e pelo Facebook. Aqui nós não temos o quinto sinal, que a Rádio Bandeirantes marcou durante décadas, mas nós já chegamos no final do programa, ou ao final do programa. Eu agradeço você que aceitou o nosso convite e, mais ainda, por contar essas histórias de quem viveu. E eu acho que o mais importante desta série que a gente está desenvolvendo é contar as histórias por quem escreveu, por quem fez parte dela. Obrigado de coração pelo seu tempo e até uma outra oportunidade, Ronald. Valeu, Malhoca. Eu que agradeço o convite, ter esse convite por um cara com a tua importância, muito me lisonjeia, e foi um prazer, conte sempre comigo.
Ok, muito obrigado e até uma próxima. Abraço. Esse foi Ronald Gimenez, que está no Grupo Bandeirantes de Comunicação, fazendo 1001, e que deu chance para que nós conhecêssemos um pouco mais da história do rádio. Semana que vem, a gente volta aqui no canal do YouTube com o meu nome, basicamente, e vamos contar mais um pouquinho da história do rádio. Obrigado por você que ficou até agora com a gente, e semana que vem a gente volta. Até mais.